Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Americanas SA para a divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2025. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estejam ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site RI da companhia, ri.americanas.io, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. Também é possível fazer download da apresentação no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Americanas, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Americanas e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia, Fernando Soares, CEO, e Camille Faria, CFO e diretora de Relações com Investidores. Passarei a palavra ao CEO da Americanas SA, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir. Bom dia a todos. Quero começar. Bom dia a todos. Quero começar agradecendo a todos que participaram da entrega de mais um trimestre, nossos times de loja, CDs, logística e administração, que seguem juntos comprometidos com a recuperação e reconstrução da Americanas. Também queria aproveitar para agradecer ao meu antecessor, o Léo Coelho, pelos últimos 2 anos comandando essa companhia num período bastante turbulento. Esse nosso terceiro trimestre marca o aniversário de 96 anos da Americanas, mas também um novo e importante capítulo da nossa história. Os números desse trimestre deixam claro uma trajetória de melhoria operacional. Nós estamos saindo da fase de restauração, estamos focando na nossa atividade de varejo, agora sim juntando a estratégia de eficiência, evolução operacional e transformação do nosso negócio. Tem muita coisa acontecendo nessa nova etapa. Nós estamos ampliando as parcerias estratégicas com os nossos fornecedores, estruturando o nosso programa de fidelidade cliente A e acelerando a oferta de serviço financeiro, de forma a garantir uma experiência cada vez melhor de compra aos nossos quase 50 milhões de clientes que visitam as nossas lojas todos os meses. Nós temos destravado o potencial de vendas, trabalhando com ações promocionais em períodos específicos, como, por exemplo, férias escolares, ampliando a nossa presença em categorias de grande potencial, como, por exemplo, higiene e limpeza, e até incorporando um dia da semana para chamar de nosso. A sexta-feira agora é proprietária, com ofertas especiais, e nós chamamos de Sextaço Americanas. Na nossa agenda de eficiência operacional, eu também gostaria de destacar os ganhos recentes em eficiência logística. Nós adotamos soluções de inteligência artificial, melhorando toda a gestão de cadeia de suprimentos, desde o planejamento, abastecimento, assim como logística e, principalmente, otimização dos estoques das nossas lojas. Hoje nós vamos ver a apresentação de resultado acumulado dos 9 meses de 2025,
e também discutir um pouco da estratégia que vem sendo implementada ao longo do ano, assim como os caminhos que estamos endereçando para essa nova fase e transformação da nossa companhia. Bom, nesse slide eu vou passar por alguns destaques, mais uma vez acumulado dos 9 meses, que na sequência a Camille vai detalhar cada um dos números de uma forma mais profunda. No acumulado de 9 meses, a nossa receita líquida consolidada atingiu 8 bilhões e 600 mil, crescendo 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, nossas vendas no conceito mesmas lojas evoluíram 10,1% no período, refletindo o avanço das iniciativas comerciais e operacionais da nossa companhia. A plataforma de clientes e parceiros, que é composta por serviços, seguros e pelo novo cartão Cliente A, que aliás atingiu a marca de mais de 400 mil emissões, apresentou um crescimento de mais de 53% do GMV no período. Em paralelo, nós seguimos um importante movimento de redução de despesa, com o SG&A apresentando redução de 10,5% em relação ao mesmo período do ano passado, representando agora 28,3% da receita líquida, e esse número já foi em 2023 acima de 32%. O nosso EBITDA ajustado continua em trajetória de evolução, alcançando a marca de 240 milhões, uma melhora de 215 milhões em relação ao período anterior, refletindo assim o esforço do crescimento de vendas no físico e as iniciativas de eficiência operacional e melhoria de gestão que nós tanto falamos. Por fim, apresentamos um lucro líquido de 367 milhões no terceiro trimestre. Importante destacar que esse lucro não é comparável com o lucro apresentado no mesmo trimestre do ano passado, em função dos impactos contábeis de reestruturação da dívida no âmbito da execução do plano de recuperação judicial. Isso foi bastante detalhado na divulgação desse mesmo período no ano passado. Os nossos resultados demonstram que estamos no caminho certo para o crescimento sustentável da nossa companhia, buscando maior produtividade e rentabilidade. Com isso, eu passo a palavra para a Camille, que vai detalhar esses resultados. Camille. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos. Vamos passando para o slide 4, a gente traz uma visão da evolução do GMV das lojas físicas, bem como a performance das vendas a mesmas lojas. Como o Fernando falou, o GMV do físico segue evoluindo gradualmente, demonstra uma melhora consistente nas vendas das lojas. Dessa forma, entre o período de 9 meses de 2023 e o período de 9 meses de 2025, esse indicador apresentou um crescimento de 18%. Esse desempenho reflete a evolução das iniciativas comerciais da companhia, que a gente vem falando, além do avanço das parcerias estratégicas com fornecedores, ampliação de categoria, como higiene e beleza, que a gente já falou em divulgações anteriores, maior efetividade das ações promocionais realizadas ao longo do período e somando também o aumento da participação de receita de serviços no resultado, como a gente viu no slide de destaques. Além disso, nos primeiros 9 meses do ano de 25, essas vendas mesmas lojas continuaram apresentando crescimento de duplo dígito em relação ao ano anterior, expandindo 10,1%. Isso resultado do bom desempenho de eventos nesse período, adoção de iniciativas comerciais de sortimento e de pricing e implementação de soluções de planejamento de compra e abastecimento que permitiram uma melhor análise da nossa cadeia de suprimento, maior previsibilidade da nossa demanda e eficácia na reposição de produtos nas lojas. Isso aí dando mais inteligência e eficiência à nossa operação e garantindo que os produtos chegassem nas lojas corretas, na quantidade certa e no momento correto também. Com apenas alguns meses da implementação dessas soluções que a gente mencionou anteriormente, a gente já obteve resultados animadores. A gente conseguiu reduzir pela metade a ruptura de produtos prioritários, categorias como bombonier, alimentos e guloseimas, limpeza, higiene e beleza. Além disso, essa implementação também permitiu uma melhora na execução de eventos nesse período. A gente teve o Especial Mercado, que ocorreu agora no terceiro TRI, e nesse evento a gente cresceu as vendas 19%, mesmas lojas, né,
conceito de mesmas lojas em relação a esse mesmo evento do ano anterior, tá? Então, um crescimento bastante expressivo aí do evento, com destaque para o desempenho da categoria de limpeza, que além de crescer em receita, também apresentou crescimento em número de pedidos e itens por ticket, que para a gente é também um indicador super importante. Passando aí para o slide 5, a gente apresenta a visão de lucro bruto e margem bruta pro forma, tá? O que é pro forma aqui? A gente já vem apresentando, assim, algumas divulgações. A gente expurga os efeitos extemporâneos aqui, sobretudo os mais importantes de recuperação de VPC e eventos tributários extraordinários para tentar olhar a operação de forma mais pura, né? A gente faz essa conciliação para facilitar a análise de vocês. No anexo dessa apresentação tem uma conciliação desses efeitos. O lucro bruto consolidado pro forma no período de 9 meses desse ano, ele cresceu 2,7% em relação aos 9 meses de 2024, com margem estável. Esse desempenho mostra que a companhia vem conseguindo crescer a receita de forma saudável, mas sem comprometer margem, mesmo num ambiente macro mais desafiador. Esse resultado decorre da maturação de diversas iniciativas, como a gente já mencionou nos outros slides, né, de otimização de sortimento, de pricing, solução de planejamento de compra, abastecimento, com foco em rentabilidade e eficiência operacional da companhia. O desenvolvimento dessas iniciativas tem fortalecido a nossa estratégia de maximizar o retorno da base física, a gente diversificando as fontes de receita, atraindo novos consumidores e consolidando a Americanas como um player inovador e resiliente no varejo brasileiro. Passando agora para o slide 6, a gente vai para as despesas, né, com SG&A. Mais uma vez aqui, as despesas com SG&A, nos 9 meses de 2025, excluindo depreciação e amortização, apresentaram uma redução, tá? Elas totalizaram 2,4 bi nesse período de 9 meses do ano, apresentando mais uma vez uma redução, dessa vez de 10,5% em comparação ao mesmo período de 24. Esse resultado reflete uma queda de 26,5% nas despesas de G&A, gerais administrativas, né, sem depreciação e amortização, combinado a uma redução de 5,5% nas despesas com venda. Além da melhora em termos absolutos, a gente segue apresentando uma diluição das despesas de G&A como percentual da receita, né? Elas representaram 28,3% da receita líquida nos 9 meses desse ano de 25, que corresponde a uma redução de 3,7 pontos percentuais quando a gente compara o mesmo período do ano passado, como a gente consegue ver aí no gráfico na parte superior do slide. Esse desempenho contínuo que a gente vem apresentando aqui sistematicamente é resultado do nosso foco em eficiência operacional, enfatizando aqui nosso comprometimento de seguir buscando cada vez mais otimização de estrutura de custo e despesa, com foco aqui na rentabilidade. Nos gráficos na parte de baixo do slide, a gente mostra o EBITDA ajustado ex-IFRS 16, que exclui, assim como a gente vem apresentando também sistematicamente desde o início dessa gestão, as despesas relacionadas à RJ, as investigações e também os efeitos do IFRS 16 referentes a aluguel. No período de 9 meses de 2025, esse EBITDA ajustado foi de 240 milhões, e esse resultado foi positivamente impactado por eventos operacionais extraordinários referentes a créditos extemporâneos de ICMS e PIS/COFINS relativo a períodos anteriores, acordos tributários no âmbito federal e também estaduais, além de renegociações de contratos ligados à plataforma de clientes e parceiros e TI. De qualquer forma, esse resultado apresenta uma melhora de 215 milhões em relação aos 25 milhões positivos dos 9 meses do mesmo período de 9 meses do ano anterior. Acho que aqui cabe destacar que, conforme divulgado há um ano atrás, o resultado dos 9 meses do ano passado, ele também foi positivamente impactado por eventos extraordinários, tá? Teve haircut relacionado à execução do plano de recuperação judicial, na parte de fornecedores, adesão a programa de autorregularização, a gente teve recuperação de créditos extemporâneos
relativos a ICMS, também teve recuperação de VPC. Então, sendo assim, quando a gente desconsidera os impactos dos efeitos extraordinários de ambos os períodos e considera apenas o resultado puramente operacional recorrente, vamos dizer assim, o EBITDA ajustado ex-IFRS 16, ele apresentou uma melhora ainda maior do que a melhora que aparece com os efeitos extraordinários, né? Com os efeitos extraordinários, a gente melhorou 215, expurgando os efeitos extraordinários, a gente melhorou ainda mais, a gente melhorou 254 milhões no período. Tá? Esse desempenho, acho que evidencia aqui de forma muito clara a evolução operacional da companhia, acho que principalmente em virtude da maturação das iniciativas de eficiência operacional que a gente vem mencionando aqui nesse call e também do processo contínuo de otimização de despesas que a gente vê aqui na parte superior do slide. Eu acho que também vale a pena aqui mencionar o trimestre, né? Quando a gente olha o EBITDA ajustado ex-IFRS 16 no trimestre, a gente teve uma evolução de 353 milhões, muito superior aqui à evolução de receita, que mostra, mais uma vez, aqui a eficiência operacional. Expurgando os efeitos extemporâneos, essa melhora aqui, ela é ainda mais expressiva, tá? Atingindo quase 500 milhões de melhora no EBITDA do trimestre, quando a gente compara 25 com o ano de 24. Para ilustrar melhor a evolução da companhia ao longo do tempo, a gente repete aqui um slide que a gente mostrou na última divulgação de resultado, que ao invés de só uma foto do trimestre ou dos 9 meses, ele recapitula a nossa jornada desde a crise, né? No primeiro gráfico, a gente tem a evolução das vendas mesmas lojas, que seguem evoluindo, apresentando crescimento consistente ao longo do tempo, com um avanço anual de 14,6% no período de 9 meses de 2024 em relação a 23, e seguindo ainda com forte crescimento de duplo dígito de 10,1% no período de 9 meses desse ano, em comparação ao ano passado. Mesmo com essa forte evolução nas vendas, que poderia vir às custas de sacrificar a margem, não foi o caso. Se vocês olharem aqui a nossa margem bruta pro forma, que expurga os efeitos extemporâneos que eu já mencionei anteriormente, a gente teve um crescimento de 0,4 pontos percentuais nos primeiros 9 meses de 2024 em relação a 23 e conseguiu, nesse ambiente macro mais desafiador, manter estabilidade em 25, com um crescimento expressivo, de novo, duplo dígito nas vendas mesmas lojas. Tá? Então, isso aqui evidencia o nosso foco em crescimento, mas com rentabilidade. Além disso, segue o trabalho consistente de otimização de custo e despesa. Isso se refletiu numa queda de 38% do SG&A, né? Na verdade, 37% desde 2022 até 2024, o ano completo. E quando a gente olha o período de 9 meses, a gente teve aqui 38% de redução entre 23 e 25, o que mostra que, mesmo entregando aqueles 37% lá entre 22 e 24, em 25 a gente segue executando o nosso trabalho e estamos aí com um SG&A, diria, quase beirando aí 50% de redução acumulado desde 2022, né? Bom, o EBITDA ajustado também, ex-IFRS 16, aqui no cantinho direito inferior do gráfico, ele também continuou com a trajetória de evolução. Ele saiu do patamar de 2 bilhões negativos no período de 9 meses de 23 para 240 positivos nos 9 meses de 25, melhorando 2,2 bi. Tá? Se a gente olhar aqui 22 comparado com 24, a gente saiu de quase 4,5 negativo no ano de 2022 e fechou o ano de 2024 com praticamente zero, né? com menos 41 milhões. Se a gente desconsiderar os impactos dos efeitos extraordinários aqui na análise de 9 meses, o EBITDA ajustado dos 9 meses de 2025, ele continua apresentando melhora significativa, tá? Em relação aos 9 meses de 2023, é da ordem de 1,1 bi. Então, esses movimentos reforçam, mais uma vez,
a trajetória de crescimento consistente e sustentável em busca de cada vez mais rentabilidade para os nossos acionistas e stakeholders. Tá? Passando para o slide 8, a gente vai olhar um pouquinho nossa estrutura de capital. Então, a gente finalizou o setembro aqui de 25, uma dívida bruta de aproximadamente 1,9 bi. Dessa vez, ela é composta integralmente pelas debêntures públicas, que foram emitidas como parte do plano de RJ. Tá? Por que eu falei dessa vez? Que a gente destaca aqui que os empréstimos e financiamentos da Único, que até o trimestre passado estavam contabilizados no nosso endividamento consolidado, a partir desse TRI, não são mais considerados no nosso, na verdade, nenhum número consolidado nosso, né? Então não estão, obviamente, no nosso endividamento consolidado, uma vez que a gente, conforme anunciou para o mercado, recebeu proposta vinculante pela Único em setembro desse ano, e a operação da Único passou a ser contabilizada como operação descontinuada. Tá? A gente aqui embaixo do slide mostra mais uma vez a característica das debêntures, então a gente relembra aqui que as debêntures têm vencimento bullet de 4 e 5 anos, primeiro vencimento lá em 2028, e carência de juros de 2 anos, ainda estamos em período de carência, a carência só acaba no segundo semestre do ano que vem, quando a gente começa, então, a desembolsar os juros. Nossas disponibilidades totais somaram 1,3 bi ao fim desse período de 9 meses de 25, sendo 575 milhões em caixa equivalente e 736 milhões em recebíveis de cartão. Então, dessa forma, em 31 de setembro de 25, a companhia tinha uma posição de dívida financeira que excedia o caixa e equivalente, mais recebíveis em 596 milhões. Né? Então, uma dívida líquida de 596 milhões. Acho que aqui é importante a gente destacar que o terceiro trimestre, ele sazonalmente tem uma estrutura de capital mais pressionada. Se vocês visitarem o terceiro tri do ano passado, provavelmente a gente vai ver isso também, apesar que é um pouco poluído ali pela execução do PRJ, mas é natural porque a gente tem o processo de abastecimento do estoque da companhia para preparar para os eventos de final de ano, tá? Black Friday e Natal. Então, ela é naturalmente a época do ano em que o nosso caixa fica mais pressionado e depois ele vai enchendo até o fim do ano. Além dessa dívida financeira, até a gente vem aí sempre apresentando dessa forma, a gente considera que o compromisso de quitação das dívidas com fornecedores no âmbito da recuperação judicial, né, que em até 60 parcelas a gente já começou a pagar desde o primeiro semestre de 24, a gente também considera isso aqui como uma obrigação financeira da companhia, né, trazidas a valor presente. Essas dívidas, elas somavam 446 milhões em 30 de setembro de 2025 e estão devidamente registrados na rubrica de fornecedores. Mas aqui, como ela não é parte do dia a dia, a gente gosta de mostrar na nossa estrutura de capital. Além disso, a gente também tem obrigação com os credores que optaram pela opção de reestruturação 1, que é pagamento em 15 anos, ou pela modalidade geral de pagamento, que é pagamento em 20 anos, e a valor presente, o saldo dessas obrigações encerraram esse período de 9 meses com um valor de 17 milhões, tá? Que estão contabilizados em outros passivos de longo prazo. Então, considerando esses passivos adicionais com fornecedores e outros credores da RJ, o saldo da dívida líquida da companhia, no final de setembro, era de 1,1 bi. Tá? Vamos passar agora para o slide 9. A gente vai falar um pouquinho do nosso fluxo de caixa. Então, nesse slide aqui, a gente detalha a variação da posição de caixa e equivalente mais recebíveis de cartão nos últimos 12 meses, entre 30 de setembro de 24 e 30 de setembro de 2025. Por que 12 meses? Porque a gente optou aqui por mostrar 12 meses para capturar todos os efeitos sazonais. Né? Então, a gente pega aqui um ciclo completo da companhia. Então, a gente apresenta inicialmente o saldo de caixa equivalente, títulos de valores imobiliários e recebíveis de cartão no fim de setembro de 2024, e conforme o balanço divulgado, ele contém Americanas, as operações de HNT e Único. Na verdade,
O saldo inicial contém tudo, né? E como HNT e Único passaram a ser contabilizadas como operações descontinuadas, como eu mencionei, não só Único, mas também HNT, que a gente anunciou publicamente que estamos no processo de market sounding, né? O caixa do HNT e Único ele não está mais consolidado aqui no nosso número. Isso aqui tem um impacto de 313 milhões, tá? Então, expurgando essa desconsolidação das operações descontinuadas, o saldo inicial de setembro de 2024, comparável a 2025, seria de 1,9 bi. Aí, como a gente vê aqui no gráfico, ao longo dos últimos 12 meses, a gente teve 200, olhando mais para a parte direita do gráfico, tá, gente? Aqui, transação PGFN e fornecedores RJ, que são as últimas barrinhas cor-de-rosa. Nos últimos 12 meses, a gente teve 257 milhões de saídas de caixa não operacionais. O que a gente está falando aqui de não operacionais? A gente fez, como foi amplamente divulgado para o mercado, uma transação com a PGFN, que a gente eliminou aí da ordem de 900 milhões de passivos tributários da companhia judicializados, tá? E a gente teve, em função dessa transação, 125 milhões de desembolso de caixa em julho desse ano. Além disso, a gente tem aqui, de forma não relacionada à operação, mas à RJ, o pagamento mensal de fornecedores, que estão parcelados, como eu já mencionei, né, em até 60 vezes, a gente vem pagando mensalmente. A gente teve aqui no período 132 milhões de pagamentos a esses fornecedores, que não tem a ver com a nossa operação recorrente, tem a ver com o passivo lá que foi renegociado na RJ. Então, com isso, o consumo efetivamente operacional nos últimos 12 meses ficou em 371 milhões. Aqui eu faço uma ressalva que a gente tem dentro desses 371 milhões alguns outros custos com a RJ aqui que a gente não destacou, que estão em outras variações. A gente ainda paga administrador judicial, a gente ainda tem advogados da RJ, a gente ainda tem uma série de custos aqui, então arriscaria dizer que operacionalmente a gente está com um consumo mais perto de 340 ou 350 aqui, tá? Tem uns resquícios de outros custos RJ aqui misturada nessas 4 barrinhas operacionais. Aqui eu gostaria de dar destaque para o esforço da gestão de capital de giro, que vem sendo feito pela companhia, com iniciativa para melhoria de eficiência, tanto de estoque quanto do contas a pagar. Isso aí gerou para a gente uma redução de 165 milhões do nosso capital alocado nesse período. Tá? Bom, gente, esses foram os destaques financeiros desses 9 meses, e aí eu passo de volta a palavra para o Fernando, que vai atualizar vocês todos aí sobre nossa estratégia. Obrigada, Fernando, está com você. Obrigado, Camille. A gente pensou nessa parte final do call e dar um pouco mais de visibilidade para todos sobre essa agenda nossa de transformação bem marcada por esse final de ano. Então, se a gente puder passar no próximo slide, eu trouxe aqui um slide que repete o que já foi falado no call anterior sobre a evolução do nosso digital. Então, no passado, é muito importante entender que nós tínhamos 3 companhias independentes: varejo físico, digital e AME. As estratégias eram separadas, algumas vezes conflitantes, eram métricas distintas e investimentos isolados. O que foi construído em 25 foi uma companhia um pouco mais integrada, com a estratégia integrada e a mesma proposta de valor, ainda assim com métricas distintas e investimentos isolados. No qual passado a gente falou sobre futuro, mas é importante pontuar que esse futuro é agora. Estamos falando do 4º trimestre de 25, onde o cliente vai para o centro da nossa companhia, físico, digital e serviço fazem parte do ecossistema. É um ecossistema de foco absoluto no cliente, os times agora 100% integrados, as estratégias integradas, o marketing completamente integrado e exatamente a mesma métrica para esse ecossistema funcionar. Passando mais um slide, eu queria dividir com vocês que nós já estamos nos preparando para o nosso aniversário de 100 anos. Nós acabamos de fazer 96, então é a hora de pensar no futuro, seguir acelerando performance, mas com cabeça de transformação. Então a gente decidiu transformar as nossas agendas em 2 agendas. Primeiro, gente, gestão e cultura segue sendo a base mais importante do nosso negócio. Quando vocês enxergam no slide as 2 casinhas, essa é a forma como os times agora dividem as agendas.
Uma casinha fala com performance e tudo que já vem sendo entregue e vai continuar sendo entregue, e a outra casinha fala com transformação. Então, se vocês olharem, por exemplo, a agenda de supply e operações de loja mora um pouco mais para a esquerda, conversa bastante com a parte de performance, ainda falando sobre oportunidade de custo logístico, custo de ocupação das nossas lojas de CDs, produtividade, eficiência e abastecimento, operações de loja, e tem uma parte do futuro que é o nosso footprint de loja, e onde vão ser as nossas futuras inaugurações nos próximos anos, e também revisão de formato. Quando você olha para o comercial, por exemplo, existem duas agendas bem marcadas. Gestão de sortimento, crescimento de margem e uma transformação do que é categoria versus jornada de compra, mora um pouco mais para o lado da transformação. Cross-sell, parceria e itens exclusivos são assuntos que a gente vai começar a viver cada vez mais nessa nova etapa da companhia. Já a antiga área de PCP, que agora nós estamos chamando de Consumer e Grow, e eu vou detalhar um pouco mais no próximo slide, mora bem do lado direito da agenda. Ela conversa com um novo digital, novos serviços financeiros, cartão fidelidade cliente A e, como eu acabei de falar no último slide, uma versão única de cliente. E nós já temos identificados projetos que vão trazer muito valor no futuro da companhia. Estamos falando de categorias complementares que já estamos desenvolvendo e também de uma nova plataforma de mídia e insights independente que vai ligar com toda essa conversa de consumidor. Passando para o próximo slide, eu queria dar um exemplo para vocês do que é essa casinha do performance. Então, a casinha do performance já teve entregas bastante relevantes. São 194 milhões de aumento de margem, comparando os 9 meses de 2025 com os 9 meses de 2024. 11% de crescimento no nosso GMV por metro quadrado. Uma redução de 15% em custo logístico ano contra ano. Uma redução do nosso G&A de 11%. Esse número acumulado versus 23 vai para a ordem de 38% de redução de G&A. E por último, 165 milhões, como a Camila acabou de mostrar no fluxo de caixa, de redução de capital de giro. No meio do slide, eu deixei talvez um dos nossos números preferidos do trimestre. Foram quase 490 milhões, terceiro trimestre 25 contra terceiro trimestre 24, de melhoria operacional no nosso EBITDA. Esse número exclui efeito extemporâneo, portanto, mostra quase $500 milhão de melhoria operacional na nossa companhia, que é a agenda que vem sendo tocada já nos últimos 12 meses. Avançando mais no slide, eu convido vocês para conhecer um pouco do que é a casinha do Transform. Quais são as novas oportunidades, novas alavancas de crescimento e, claro, já com uma entrega agora que pertence ao mês de outubro. Bom, nós tínhamos falado que essa área deveria trabalhar com geração de fluxo integrada do canal físico para o digital, do digital para o físico e de serviço para ambos. Nós também falamos que deveríamos estar pronto para o cross-sell e para uma jornada mais simples com o nosso cliente. Também comentamos sobre o programa de fidelidade e, por último, falamos de novo CRM. Tudo isso já aconteceu e em outubro agora foi lançado o nosso novo programa de fidelidade Cliente A. Cliente A são ofertas exclusivas, pontos que viram descontos, potencializado pelo cartão de crédito, como eu comentei na abertura, já foram emitidos mais de 400 mil cartões, e com uma série de missões de compra que conversam individualmente com cada perfil de cliente, mexendo em promoções exclusivas, aumento de frequência e de recorrência, tanto nas nossas lojas como no canal digital. Do lado direito, eu trouxe alguns exemplos que já estão acontecendo, precificações exclusivas dependendo do perfil de cliente. Inteligência de CRM como motor de personalização, novos formatos de e-mail para cada perfil de cliente, mais uma vez, das lojas físicas e digital, ativação de jornadas O2O, quando você retira em loja para os clientes que estão próximos de loja, atualização do ciclo de vida do cliente, reforçando a recorrência e comunicação sempre integrada, usando dados de compra, navegação e serviços financeiros. No próximo slide, eu também gostaria de falar que a transformação já começou. Parte disso é essa nossa nova campanha, onde nós convidamos o Paulo Vieira como garoto propaganda,
um personagem de alta popularidade, reforço de brasilidade, presente em todos os cantos, leve e próximo do público, o que é muito parecido com a nossa loja e nossa companhia. Essa evolução rejuvenesce a marca, avaliza a estrutura, traz modernidade e ressalta a afetividade no presente. É uma mudança muito grande de uma campanha antes transacional, que era o Passou, Sextou, para uma campanha emocional. Americanas, tudo o que você ama. É um resgate da nossa marca e das boas experiências que todo brasileiro traz no coração e um convite para que a gente possa conectar não só a fase de eficiência operacional, mas também a fase de transformação do nosso negócio, também com os nossos consumidores, além, é claro, do nosso time interno. Para encerrar esse call, a gente vai tentar colocar o vídeo que foi o símbolo dessa mudança e que, na nossa visão, reflete tudo que foi falado por aqui, mais uma vez. Não apenas a melhoria operacional e os números, mas também o que a gente tem pensado e já transformado o futuro da nossa companhia. Todo mundo ama alguma coisa. O Pedro ama brincar e ama estudar quando não tá brincando. Já a Fafá ama um achadinho na loja perto de casa. O Rodrigo ama feriados. Tem gente que ama pagode. A Bruna ama tanto pagode que chama a vizinhança inteira. O Robertinho ama jogar. E tem muita gente que ama jogar com os filhos. Tem gente que ama mimar os filhos. Tem gente que ama fazer filhos. Marcos e Bruna amam a Priscila, que só tem 2 meses de idade. Oi, fofucha. Amam até quando ela acorda de madrugada. A Dani ama conhecer o mundo. A mãe dela ama que ela viaje, mas o coração fica apertado, né? Tem gente que ama comprar no app e retirar na loja. Tem gente que ama estar junto. Tem gente que ama morar junto. Tem gente que ama cozinhar, nadar, abraçar, beijar, presentear. E tem gente que nem sabe ainda o que vai amar. Americanas. Tudo que você ama. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A ou levantar a mão na parte inferior na tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A nossa primeira pergunta é de um investidor. Carlos mandou: Boa tarde a todos. Existe algum interesse firme de algum grupo ou investidor com relação ao HNT? Oi, Carlos, obrigada Tá funcionando. Obrigada pela pergunta. A gente divulgou, se eu não me engano, em agosto ou setembro, que a gente tinha retomado o processo de market sounding do HNT. Infelizmente, o processo ele corre sob sigilo, né? A gente tá aqui bound por acordo de confidencialidade com os participantes, então a gente não pode divulgar detalhes sobre o processo. Assim que houver uma informação relevante a ser divulgada, a companhia vai comunicar para o mercado, mas nesse momento eu não posso dar detalhes. A nossa próxima pergunta, também de investidor, Nicola enviou: Parabéns a toda a equipe, que vem fazendo um trabalho de reestruturação excepcional. Pergunto: apesar do equacionamento da recuperação judicial estar bem claro, considerando que a saída desta condição é fundamental para o retorno de credibilidade da empresa junto ao mercado de um modo geral, viabilizando investimentos de fundos e outros players, há alguma estratégia da empresa para acelerar essa saída? E, considerando que a empresa segue organizada, há perspectiva de apresentação de um guidance a partir de 2026? Obrigada, Nicola, pela pergunta.
Na verdade, a gente faz nosso plano de recuperação judicial, a aprovação foi homologada no final de fevereiro de 2024, então a gente faz aniversário de homologação do plano agora em fevereiro de 2026. A gente, de fato, já cumpriu aqui a grande parte das nossas obrigações do plano, né? A gente está com uma dívida de 1,9 bi apenas e acabando o pagamento de fornecedores. A gente tem 2 pontos ainda que a gente precisa fazer, que a gente está conduzindo no momento, que é justamente os processos que são uma obrigação do plano, que são os processos competitivos para alienação da UPI Único e UPI HNT. Então, hoje, a expectativa da companhia é que, no aniversário aí de 2 anos da homologação, a gente sim solicite para o juízo recuperacional avaliação para o encerramento da supervisão judicial. Tá? Então, essa é a nossa expectativa, hoje. Tinha uma outra pergunta aqui também que era parecida, que perguntava de quitação de dívida antecipada para sair da RJ. Eu vou aproveitar aqui o gancho só para esclarecer. A gente não precisa quitar todas as dívidas para sair da supervisão judicial, né? O que a gente tem hoje de endividamento é uma debênture que só vence em uma parte em 28, uma parte em 29, e os fornecedores parcelados, além daquela opção de pagamento 1 e oferta geral, que o valor presente é bastante pequeno, são apenas 17 milhões. A companhia tem no plano a opção de recompra antecipada de todas essas dívidas, mas a recompra antecipada das dívidas não é condição para a companhia sair da supervisão judicial. A companhia sai da supervisão judicial. Não sou advogada aqui, então depois os advogados podem puxar minha orelha, mas quando o juízo recuperacional julga, né, que a companhia já cumpriu grande parte das obrigações previstas no plano e que ela já está levando uma vida mais normal e que não precisa mais da supervisão judicial, que a gente acredita que será nosso caso. Já é bastante hoje, mas a gente ainda tem essas vendas de UPI, então acreditamos que será nosso caso em fevereiro, então não vemos grandes problemas aqui para fazermos o pleito de saída da supervisão e obter a aprovação do juízo recuperacional. Tá? O investidor Carlos nos enviou a seguinte pergunta: fica evidente que a estratégia de priorizar o canal físico com produtos de maior rentabilidade está funcionando. Diante disso, considerar um espelhamento dos produtos de melhor desempenho em uma plataforma virtual moderna, intuitiva e com elementos de gamificação alinhada ao comportamento das novas gerações pode ampliar significativamente a escala das vendas. Essa iniciativa já está no radar? Obrigado pela pergunta. Me dá a oportunidade de responder que essa transformação do digital passa por 2 etapas, né? Primeiro, uma etapa bastante intensa de back-office, né? De readequação de todos os sistemas, e agora uma fase 2, uma readequação de todo o front-end, né? E a experiência do usuário, que eu acho que é o ponto da pergunta. Antes de falar da experiência do usuário, importante lembrar que todo o nosso estoque de loja está disponível no aplicativo, no e-commerce americanas.com, como sempre esteve. Então, com a diferença que agora você pode receber em casa ou retirar em loja, mas, mais uma vez, tudo que está na loja também está disponível na tela do celular ou no computador. E sim, nós vamos avançar na experiência de consumidor, e pode ser tanto via aplicativo próprio, integrado logo mais com o programa de fidelidade, mas também com parcerias. Então, a gente tem olhado bastante para o que tem no mercado para garantir que a gente possa fazer parte também de algo maior nessa transformação digital. E, uma vez mais, usando o nosso expertise de operação em loja, usando os nossos times de varejo físico e usando o nosso estoque em loja para oferecer uma jornada mais completa, desde a experiência de navegação até a retirada em loja ou entrega em casa. A nossa próxima pergunta é do investidor Luiz Henrique. A previsão no Estatuto de distribuição de 25% do lucro líquido do exercício vale imediatamente após o encerramento do plano de recuperação judicial? Quantas vezes anualmente a companhia pretende distribuir proventos?
Obrigada, Luiz. Eu vou aproveitar aqui e responder a segunda parte da pergunta do Nicola, que eu esqueci. Ele perguntava sobre perspectiva de apresentação de guidance a partir de 26. A gente não discutiu isso ainda, tá? Então, hoje de fato, a companhia não tem uma visão se ela pretende ou não retomar guidance. Então, assim que a gente tiver uma visão a respeito, a gente informa vocês. Mas a fato é que hoje não há previsão, tá, de retomar o guidance. Em relação a lucro líquido, para ser bastante honesta, eu não lembro aqui de cabeça quais são as restrições, ou se há restrições no plano de recuperação judicial em relação à distribuição de dividendos, mas, de qualquer forma, se vocês olharem, a gente deu lucro no TRI, mas a gente ainda deu um pequeno prejuízo acumulado. Então, nosso foco agora como a gente falou aqui durante o call, nosso foco é continuar trabalhando para melhorar nossas vendas, melhorar a rentabilidade, ser cada vez mais eficiente nos custos, ser eficiente em capital de giro, gerar caixa, gerar lucro. Então, assim, quando a gente gerar lucro, aí vai ser um bom problema saber o que a gente vai fazer com o lucro que a gente está gerando. Então, foco nosso aqui agora é seguir nessa trajetória positiva que a gente vem mostrando para gerar lucro para os nossos acionistas, e aí vamos ter um bom problema nessa discussão de quantos por cento desse lucro a gente vai distribuir. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra para a companhia para suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a todos. Como nós vimos, mesmo num cenário bastante complexo de varejo, a gente segue trabalhando muito duro, mantendo a nossa presença na vida de milhões de brasileiros, de norte ao sul do país. Essa presença, eu acredito que é o grande ativo aqui da Americanas, bem como o nosso time, e a base de relacionamento com os nossos clientes. Estamos aqui honrando a história da Americanas e essa conexão real com os brasileiros que atravessa gerações. Vamos seguir dedicados, muito comprometidos, coragem e bastante energia, conduzindo uma virada de negócio responsável que aponta para um futuro sustentável por muitos anos. Contem com a gente, mais uma vez, muito obrigado.